Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a Santíssima Trindade. Em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí você me pergunta, então, Tânia, então são três deuses? Eu digo não, é um só Deus, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso chama mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus, certo? Aí eu falo para vocês, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. É o Criador de todas as coisas. Foi Ele que criou o céu, a terra, o mar, tudo que existe. Tudo que existe na terra, as pessoas, foi Deus que criou. Ele é o Criador. Aí você me pergunta, e o Filho, Jesus Cristo? Ele é Deus? Sim, Ele é Deus. Ele é o Deus Filho. Ele veio para nos salvar, para nos redimir os nossos pecados. Então, Ele veio pela graça do Espírito Santo em Maria, que ela deu o sim dela, e Ele veio, se fez carne e habitou entre nós, né? Como se diz a palavra mesmo. Então, Jesus é Deus Filho. Ele é o Redentor, que veio redimir os nossos pecados, que veio apagar os nossos pecados, que é o pecado original, que a gente nascemos com o pecado original, o pecado de Adão e Eva, né? Então, Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Jesus sempre existiu e sempre vai existir, certo? Por quê? Porque Ele é Deus, é o Filho de Deus. Ele, quando veio para o mundo, Ele veio pelo poder do Espírito Santo. Mas Ele já existia, já morava no céu. O Pai mandou Ele se fez carne e habitou entre nós. Aí você me pergunta, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é puríssimo Espírito, assim como o Pai também é puríssimo Espírito. O Espírito Santo veio para nos santificar, é o nosso consolador, né? Ele veio nos consolar, nos ajudar a fazer a vontade de Deus, né? Como Jesus já tinha vindo, depois ele mandou a terceira pessoa de Deus, que foi o Espírito Santo, que habita no Pai e no Filho. O Espírito Santo é puro Espírito, assim como o Pai tem Espírito, Jesus tem Espírito e tem o Espírito Santo. São três pessoas e um só Deus. Aí eu te digo, o Espírito Santo, nosso Consolador, veio nos ajudar a estar conosco todos os dias de nossa vida, certo? O Espírito Santo sempre existiu. Ele é Deus. Jesus, eu vou dizer mais um detalhe de Jesus. Jesus tem ele não é só espírito, mas ele também é humano, né? Ele tem duas naturezas divinas. Jesus tem essa vantagem, ele tem duas naturezas divinas. Ele tem duas naturezas, divina não, desculpa. Ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus mesmo disse, quem me vê, vê o Pai. Se ele disse, quem me vê, vê o Pai, quem somos nós para duvidar de Jesus? Quem vê Jesus, vê o Pai e vê o Espírito Santo. Lembra do batismo? No batismo, quando ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo e uma voz falava, este é meu filho amado, não é? Então tá. Então, Jesus está no Pai, assim como o Pai está no Filho, assim como o Espírito Santo está no Pai, está no Filho. É um só Deus. Se chama mistério da Santíssima Trindade. É um mistério. Não é uma coisa que você pode
dizer como é, porque se chama mistério. Mistério já diz, mistério é um mistério, só Deus é que pode revelar como é que ele pode ser 3 pessoas e um só Deus, não é verdade? Então é você crer, é você ter fé, né? A fé que nos faz acreditar que Deus existe, que Deus está no meio de nós, que Deus se manifesta de todas as maneiras que Ele quiser. Ele pode falar com você através do Espírito dele, o Espírito Santo dele. Ele pode se revelar em forma de pomba, como ele se revelou, né? O Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, como nos apóstolos, quando ele desceu sobre os apóstolos de Nossa Senhora, né? No cenáculo em Jerusalém. E também é isto, a Santíssima Trindade. Deu para entender? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas é um só Deus em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o mistério da Santíssima Trindade. Creiam que é verdade. Que é verdade. Procure conhecer mais a sua igreja, amá-la, a respeitá-la, a ter fé, acreditar em Deus. Porque só isso vai fazer você se aproximar de Deus. Vai ser mais amigo de Deus, conhecendo a Deus, procurando a igreja, lendo a Bíblia, fazendo a vontade de Deus. Claro que nós somos pecadores, a gente vai sempre cair em tentação, pecar, porque nós somos fracos, humanos, pecadores, né? Então assim, mas a gente tem que pedir forças a Deus. Pedir, sempre rezar para que não caímos em tentação, como o Pai Nosso mesmo fala na oração do Pai Nosso, não é? Então é isso, gente. Se vocês gostaram da minha conversa aqui com vocês, né, do meu ensinamento sobre a Santíssima Trindade, vocês, por favor, passem para as outras pessoas, envie para os seus amigos, inscreva no meu canal para que possa ter mais orientação, tá? Sobre a catequese, sobre uma catequese, que todo mundo precisa de uma catequese, não é só criança. Tem muitos adultos que não foram catequizados, que não conhecem nem quem é Deus. Tem gente que pensa que é o próprio Deus, se acha um Deus dentro de si mesmo, tá entendendo? Eu conheço pessoa que acha que Deus é Ele mesmo, tá entendendo? Pessoas ignorantes, porque isso é ignorância. Desculpa me dizer, mas Deus só existe um, não é? Que está com 3 pessoas na Santíssima Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, a mesma força. Só que cada um com a sua natureza, o que vai fazer, o que não vai fazer, né? Mas é um só Deus, tem o mesmo poder, a mesma força. O que um quer, o outro quer, porque eles estão juntos, né? Então, o que eu poderia explicar mais um pouquinho com vocês? Como está junto, Tânia? Quando você está junto de alguém que quer fazer sua vontade, né? Você e aquela pessoa tem que decidir. São 2 pessoas, por exemplo, tem que decidir uma coisa. Então, aquelas 2 pessoas têm que entrar em uma conversa e decidir aquilo que quer. Então, é assim o Espírito Santo e Deus, eles sabem, eles têm os mesmos pensamentos, os mesmos sentidos, mais ainda, porque Ele é Deus, né? Então, gente, isso é a Santíssima Trindade, tá?